Olá pessoal, tô passando hoje aqui para deixar uma dica super importante sobre organização do teu VAD, organização no índice sistemático para você não errar a peça. O pessoal tem me pedido aí bastante que tá com dificuldade de identificar a peça, que tem dificuldade de identificar a peça, que tem medo na hora da prova errar a peça. E eu sempre digo, olha, se você vai fazer a tua prova com o VAD, uma prova com material, não tem como você errar a peça, é impossível errar a peça. Mas eu vou dar uma diquinha para vocês hoje, bem legal, e eu já quero que tu pegue o teu VAD aí, que tu abra lá no teu índice sistemático dele e que a gente vai marcar agora alguns pontos importantes, a famosa timeline ou linha do tempo, tá bom? Pega ali, abre o teu código e volta pro vídeo daí. Bom, pessoal, quem já tá com o código aí na mão, então, já tá com o índice sistemático aberto, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente pega uma prova para resolver, quando a gente chega lá na hora da prova, lê a questão e diz, meu Deus do céu, onde eu estou neste processo? Aonde eu estou? Como eu vou me localizar? É isso que vocês têm que saber. Então, quem lembra, quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre falo na tríade, né? Autor, juiz e réu. Então, quando se fala em autor, juiz e réu, significa dizer que esse processo vai seguir um trâmite até chegar na sentença, na fase recursal e depois ao trânsito em julgado. Tá? E o que dá impulso, o que inicia o processo é a petição inicial. Então, se vocês abrirem o código de vocês agora, lá na parte especial, eu vou pegar o meu índice aqui, tá? Tô com até o meu aberto aqui. Tá? Lá embaixo ó, vai ter assim, ó, o meu tá embaixo, a parte especial. Então pega o teu VAD ali na parte especial e vai direto do capítulo 2 e ali no capítulo 2 vocês vão ter o quê? Petição inicial. Então você já faz uma marcação, já pinta ali petição inicial. Então o processo, o que dá início ao processo é a petição inicial. Então quando a OAB ela cobrar de vocês algo relacionado à petição inicial, que seja uma petição inicial, não vai ter processo anterior, não vai ter nada anterior. Então, o que vocês têm que começar, o que vai dar impulso é a petição inicial. Então, pensando em marcação de linha do tempo, a primeira peça que eu vou marcar ali é no capítulo 2, é a petição inicial. Depois, o juiz recebe essa petição inicial, então, autor para juiz, o juiz recebe a petição inicial, faz a análise das condições da ação, dos pressupostos processuais e condições válidas do processo, e aí ele vai ordenar a citação. Claro que tem toda a questão de análise de tutela provisória, indeferimento do pedido, que isso tudo está ali entre o capítulo 2 e o capítulo 6, que fala da contestação. Só que isso são trâmites do processo que não vai ser cobrado como peça processual. Então, a primeira peça que eu tenho que pode ser cobrada numa prova é a do capítulo 2, que é a petição inicial lá do artigo 319. Claro que petição inicial não significa dizer só 319, só procedimento comum. Pode ter os procedimentos especiais, que começa a partir do 539, né, do CPC, mas que ele merece um vídeo só para procedimento especial, para a gente falar dos procedimentos especiais. Agora a gente vai falar em linha do tempo, então. Então, petição inicial é o que dá impulso ao processo, é que inicia o processo, certo? Então, esse é o meu primeiro momento, a minha primeira peça. Ordenada a citação do réu, o que o réu vai fazer? O réu vai responder. Aí lá no capítulo 6 vocês têm o que? Da contestação. Então a resposta do réu é contestação. Então agora ali no artigo 335 vocês têm tudo sobre contestação. A OAB ela tem cobrado também contestação com reconvenção, tanto no processo civil quanto no processo trabalho, né, a gente tem visto cobrar contestação com reconvenção. O que é a reconvenção mesmo? É quando o réu também tem um pedido, né, contra o autor, e aí quando ele faz a defesa, ele já aproveita e já faz o pedido dele também. Então eu posso ter uma contestação com reconvenção, e a reconvenção vocês vão pintar ali, está no artigo 343 ali no capítulo 7. Então eu já tenho, primeiro momento, petição inicial na minha linha do tempo, segundo momento, contestação, ou contestação com reconvenção. O processo, ele vai prosseguir e vamos fazer um corte na linha do tempo, que vocês têm ali no capítulo 9. Mas não pinta o capítulo 9, só presta atenção. O capítulo 9, ele vai dizer para vocês, agora, neste momento, depois da contestação, o juiz vai tomar providências preliminares, ou seja, ele vai analisar preliminarmente o que aconteceu no processo. E ele pode, neste momento, ali no capítulo 10,
julgar conforme o estado do processo. Então, neste momento aqui, com petição inicial, contestação, eu posso sim já ter uma decisão, uma sentença. Uma sentença, por exemplo, que extingue o processo em função da revelia, né? Ou que entende que pode ser julgado antecipadamente este mérito, né? Então, a minha questão na prova, ela vai dizer, olha, teve uma petição inicial, teve contestação e o juiz julgou, né? Ele extinguiu o processo, com base no artigo 485 ou 487 do CPC. Lembro, tem uma aula que a Prof fala só do artigo 213 e do artigo 204 do CPC, que o artigo 203, ele vai trazer o que para vocês? Ele traz para vocês as hipóteses, né, os pronunciamentos do juiz do primeiro grau, que é a sentença, decisão interlocutória e o despacho, e o 204 fala no segundo grau, que é o acordo, né? Não fala em decisão monocrática, mas lá na aulinha a gente fala também da decisão monocrática. Então, por isso que é de extrema importância eu saber, né, que sentença é o ato pelo qual o juiz julga o processo com base no artigo 485 e 487. E neste momento aqui, né, do julgamento, no estado do que se encontra o processo, o juiz pode extinguir o processo com base, sim, tanto no artigo 485 quanto no artigo 487. Se não for nenhuma dessas hipóteses, o que o processo vai acontecer? Ele vai prosseguir. E qual é o próximo passo? Vocês têm aí no capítulo 11 e no capítulo 12, que também não precisa pintar, só se organize. Que fala o quê? Começa a audiência de instrução e julgamento e a produção de provas. Claro que aqui a gente fala em produção de provas orais, né? Confissão, testemunhal, depoimento pessoal, que são aquelas provas que são produzidas em audiência, porque a prova documental, ela já está produzida com a petição inicial e com a contestação. Mas a questão na OAB, ela sempre remete, já teve produção de provas, enfim, foi produzido, teve réplica, ela vai dizer que o processo prosseguiu, até chegar então no capítulo 13, que fala da sentença. Aí sim, aí eu posso pintar. Agora, a sentença é o que encerra o meu processo no primeiro grau, certo? Então, eu tenho uma possibilidade de uma prova na OAB ter petição inicial, ter contestação. E se a questão falar que tem sentença, preste atenção, que aí eu vou para um segundo momento, eu vou para a fase recursal. Só que a fase recursal, ela não prossegue aqui nesse livro 1. A fase recursal, a parte dos recursos, está lá atrás do livro 3, que traz para vocês dos processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. Então, esse é o meu segundo momento processual pós-sentença. E a partir daqui, vocês têm todas as possibilidades de recursos. O que a OAB costuma cobrar no processo civil? Né? Apelação, agravo de instrumento e recurso especial. Foram recursos que já foram cobrados. Né? Então, eu tenho que me localizar aqui. A apelação, por exemplo, eu vou pintar o que ali? Vou pintar o artigo 1009 da apelação. Lembrando que a estrutura da apelação está no 1010. Agravo de instrumento, 1015. Lembrando que a estrutura está no artigo 1016 e 1017. E o recurso especial, 1029, e não posso esquecer também do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, porque o recurso especial, ele tem um fundamento na Constituição Federal. Então, aí eu vou pensar, meu Deus, aonde que eu estou no meu processo? Eu estou na fase inicial, eu já tive petição inicial, eu tenho que fazer uma contestação, ou eu já tive petição inicial, contestação, sentença, e agora tenho que fazer um recurso. Mas é um recurso o quê? Esse recurso é de sentença, que daí é apelação. Opa, é de um acórdão? Bom, se é de um acórdão, daí eu já vou para o recurso especial, ou um recurso extraordinário que nunca foi cobrado, mas pode ser também, né? Bom, eu tenho uma decisão, mas essa decisão está entre o capítulo 2 e o capítulo 12. Entre a petição inicial e a sentença. Então, eu estou diante de uma decisão interlocutória. E de decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, desde que esse agravo de instrumento esteja previsto no artigo 1015, que também não é taxativo, que a gente já fala isso nas outras aulas. Então, para me localizar na linha do tempo, peguei a questão, tenho que resolver a questão, então eu vou fazer o quê? Vou fazer essa linha do tempo. Petição inicial, capítulo 2. Contestação, capítulo 6.
e sentença, que está lá no capítulo 13. Esses são os 3 pontos principais da minha linha do tempo. Eu tenho que identificar na minha questão se teve petição inicial, se teve contestação e se teve sentença. E pós-sentença, se teve algum acórdão, se teve alguma decisão, que aí eu já vou lá para o 2º grau, né? Lá para o 3º grau, já vou lá para o STJ e para o STF, se teve acórdão. Então, isso é muito importante que eu consiga identificar. E a OAB, ela deixa muito claro para vocês. Eu peguei aqui agora, só para a gente discutir, a prova do exame 33. Olha o que diz a prova do exame 33. Que o João Paulo fala todas as qualificações dele, enfim, né? Ele foi fazer uma compra em um estabelecimento e ele não conseguiu fazer a compra porque ele estava com o nome negativado lá nos órgãos de restrição ao crédito em função do banco XYZ. Tá? João Paulo ficou surpreso em vista que ele nunca contratou com tal banco. Diante do ocorrido, João Paulo buscou informações e verificou que a dívida, origem da negativação, era referente a um contrato de empréstimo de 10 mil, que ele nunca celebrou, sendo, portanto, fruto de alguma fraude em seu nome. João Paulo foi até o banco, pediu a exclusão do seu nome, mas o banco negou. Diante deste cenário, João Paulo entra em contato com você como advogado, pois pretende a retirada imediata de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, já que nunca contraiu a dívida apontada, além de uma indenização por danos morais equivalente a 30 mil. Aí, tive petição inicial já nesse processo? Não, não tive. Então o meu movimento aqui é uma petição inicial. Eu vou ter que fazer uma petição inicial. É uma petição inicial que vai buscar o quê? Responsabilidade civil, CDC, o mérito não interessa agora. A gente trabalha toda a questão de grandes blocos de direito civil nas nossas aulas. Aqui interessa saber o quê? Linha do tempo. Não teve petição inicial. Então a minha peça processual é uma petição inicial. Claro que é uma petição inicial com pedido de tutela provisória, né? Porque ele quer a retirada imediata e a gente tem um vídeo só de tutela provisória, dada a importância da tutela provisória na OAB, mas aqui eu já sei que é uma petição inicial. Identificada a peça. Segundo, eu peguei o exame 35 agora. Aqui conta no exame 35 que Jorge é um empresário e ele decide delegar a gestão de seus bens imóveis a Miguel. E assim ele o faz por via de contrato, otorgando poderes gerais a Miguel, de modo a extrair os melhores resultados financeiros da administração dos bens. Ali restou estipulado, então, que cada operação de gestão ia dar direito a uma remuneração de 5% da receita gerada. Miguel, então, decide vender um apartamento de Jorge, em nome do Jorge, porque Maria fez uma oferta para pagamento de preço apenas 10% abaixo do mercado, colocando-se à disposição para o pagamento à vista no valor de R$1 milhão. Miguel, então, em nome de Jorge, firmou com Maria um instrumento particular de compromisso de compra e venda, recebendo um sinal de R$20 mil. Ato contínuo, ele comunicou a Jorge acerca da transação finalizada, informando que irá transferir o valor da venda com a dedução de sua remuneração, compensando os valores. Revoltado, Jorge esbraveja com Miguel, acusando de prometer a venda de um imóvel que não era para ser alienado, ressaltando que os poderes que lhe foram outorgados não abrangiam o direito de alienar imóveis. Pediu-lhe então que desfizesse o negócio, deixando claro que ele não tem poder para vender seus imóveis, uma vez que não tem interesse em se desfazer deles. Miguel aceita a crítica, comunicando que conseguiu desfazer a operação contratual com Maria, mas informou que é devido 5% da venda, R$50 mil, porque teve todo um esforço despendido, né? Então ele quer esses R$50 mil. Ele afirma ainda que teve que devolver o sinal em dobro para Maria, ou seja, ele recebeu 20 e teve que devolver 40. Então, assim, ele solicita o depósito de R$90 mil em sua conta. Indignado, Jorge não efetua o pagamento, revogando os poderes concedidos a Miguel. Dias depois, Jorge recebe a citação da primeira vara civil da comarca de Curitiba para integrar o polo passivo da ação de cobrança movida por Miguel. Na qualidade de advogado de Jorge, elabora a peça processual cabível para tutelar os interesses de seu cliente. A questão deixou claro, né? Teve uma petição inicial, que é uma ação de cobrança, né? Teve a citação e agora o teu próximo passo qual que é?
capítulo 6 que está pintado ali da contestação. Viu como vai ficando mais fácil quando a gente tem um índice sistemático? Então já teve uma ação e agora o próximo passo é a contestação. Claro que a questão, ela conta toda a parte aqui do contrato que teve, enfim, para vocês poderem fazer depois a defesa com base no direito material. Mas a peça processual claramente identificada aqui no capítulo 6 do meu índice sistemático. Viu como está ficando fácil? Por fim, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu peguei a prova do exame 32. Olha só, a prova do exame 32, ela é bem extensa, eu vou dar uma resumidinha nela, tá? Enfim, a Cássia, ela celebrou com o banco XXG um contrato de empréstimo. E nesse contrato de empréstimo, ela combinou, né, que ela ia pagar em 48 parcelas. Após o pagamento de 12 parcelas, o banco XXG, né, iniciou o procedimento de execução extrajudicial porque a Cássia parou de pagar as parcelas lá, né? A Cássia, então, foi intimada para que quitasse, para que purgasse a mora, né? Ou o imóvel iria a leilão, o imóvel que ela tinha alienado lá, era uma alienação fiduciária, tá? Bom, a Cássia ajuizou, vejam só, ela vai contando aqui antes, mas aí prestem atenção. A Cássia ajuizou uma ação condenatória em face do banco XXG, que foi distribuída para a primeira vara civil de Vitória, autuada sob o número 001234, sob a alegação de que, somados os valores do imóvel e das parcelas pagas, o banco XXG teria recebido, 540 mil reais, mais do que o valor concedido a título de empréstimo inicial, que tinha sido lá 480 mil, que eu não falei para vocês. A Cássia formulou o pedido condenatório pretendendo o recebimento da diferença de 60 mil. Postulou também os benefícios da justiça gratuita, alegando que não possuía condições para arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Petição inicial, né? Capítulo 2, ok, tá aqui a petição inicial. O banco XXG citado apresentou contestação, capítulo 6, então tem contestação, né? Afirmando que a pretensão não encontraria respaldo jurídico na Lei 9.514/97 e requereu a improcedência da pretensão, né? Demonstrou ainda que a Cássia tinha imóveis, tinha empresas, né? Tinha uma situação financeira boa, por isso ela não era beneficiária da JG. O juiz, então, concedeu o benefício da justiça gratuita, que havia sido postulado na inicial, em decisão interlocutória, e após, olha só para pega ratão, e após julgou procedentes os pedidos condenando o banco XXG a restituir o valor de 60 mil e arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação. A sentença foi publicada em 3 de maio de 2021, né? Não tem omissão, obscuridade e contradição. E aí, então, você, na qualidade do banco XXG, tem que promover a peça cabível. Então, o que eu já identifiquei aqui? Teve petição inicial, que a Cássia fez, o banco fez a contestação e o juiz teve 2 momentos aí. Ele deu uma decisão interlocutória, né? O pronunciamento dele foi uma decisão interlocutória para deferimento da assistência judiciária gratuita, mas depois ele então sentenciou o processo. Ele extinguiu o processo, ele julgou o processo. E quando eu tenho uma sentença, ou seja, um julgamento com base no artigo 485 e 487, eu já vou direto lá para a fase recursal, para apelação. Então fica muito claro aqui que se trata de uma apelação. Então, agora no meu índice sistemático, eu tenho, para nunca mais errar, não dá mais para errar, na minha linha do tempo, ou eu vou ter uma petição inicial, né, que a gente já viu como é que a OAB cobra, ou eu vou ter uma contestação, ou eu vou ter a questão da fase recursal. Claro que a gente não vai falar agora, mas eu tenho um processo de execução, que o processo de execução tem um livro separado, cadê aqui, ó? Um livro separado, só para ele aqui, o processo de execução. E quando se fala em processo de execução, a gente também tem
petições iniciais, como os embargos à execução, os embargos terceiros, que são meio de defesa, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Mas falando em processo de execução, a gente precisa também de um vídeo só para ele, né? Mas claro que se eu estiver diante de um processo de execução, eu vou estar diante de um título executivo. Então demanda que eu saiba o 515, que traz os títulos executivos judiciais, e o 784, que traz os títulos executivos extrajudiciais. Não dá para confundir aí. Já fica a dica aí do processo de execução, tá? Mas o meu vídeo hoje basicamente é de linha do tempo. Então, sempre faça a tríade: autor, juiz e réu, ou se quiser fazer em linha reta, a linha do tempo é tua, mas você tem que identificar se a questão te diz que teve petição inicial, se a questão te diz que teve contestação, se a questão fala em sentença, tenham cuidado também, tá? Que aí eu vou para a fase recursal. Claro, né, pessoal, não deixe de assistir os vídeos sobre recursos, né, os macetezinhos de recurso, de apelação, de agravo de instrumento e recurso especial que eu sempre deixo para vocês, tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo ajude vocês a se localizar, façam o treino, peguem as provas, treine, tentem identificar as peças, tentem se localizar, aprendam a sua linha do tempo. E qualquer coisa, sabe, né, manda mensagem, chama no direct, que a gente está sempre à disposição para auxiliar vocês, tá certo, pessoal? Um beijo, espero que eu tenha ajudado vocês.